o casamento não possa ser infinitas pessoas? Por que o casamento não possa ser com idades diferentes? Não pode ser com uma pessoa de 40 e uma pessoa de 14. Por que o casamento só precisa ser entre o homem e entre a mulher? Porque exatamente isto é o casamento. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. É uma estrutura da realidade. Então, podem chamar do que quiser, não tem problema. Só que as consequências, repito, civilizatórias e culturais disso é muito grande. Teve algo que ele disse que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas que, sim, já estão casadas com adultos. Inclusive, um prefeito do PL. O nome dele é Rissam Derraim. Ele tem 65 anos. Ele se casou com uma menina de 16 anos. Aliás, a menina tem 16 anos agora, mas quando eles se casaram, ela tinha menos de 16 anos. Isso é crime, isso é ilegal no Brasil. É com esse tipo de suposta família com a qual a gente tem que se preocupar. Porque isso não é família, deputado. Isso é estupro, é violência, é abuso de vulnerável. É disso que se trata, mas não. Contra essa, aí sim, deformação, contra essa imoralidade, não vejo deputado de extrema-direita se levantando e supostamente se revoltando. Está se revoltando com o quê? Com as diferentes formas de demonstração de amor que existem, infelizmente, na sociedade brasileira, apesar do ódio e da violência de uns e outros que estão aqui querendo levar adiante um projeto como esse. Alguns utilizam um suposto argumento jurídico para sustentar aquilo que, na verdade, é só violência. Porque vão dizer, olha, no Código Civil diz assim, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Olha, se fala em homem e mulher, qual é a grande conclusão dos gênios do terraplanismo? Se não está nessa configuração, não é família. O que diz a Constituição brasileira também? Que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Para os gênios do terraplanismo também. Se está fora disso, não é configuração familiar. Aí os exemplos que eu disse, deputada Fernanda, mãe solo, crianças que são criadas pelas avós, crianças que são adotadas também por mãe solo, não são configuração familiar? É com base nessa compreensão e nos outros princípios constitucionais, presidente, dignidade da pessoa humana, proibição da discriminação, pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade e autonomia da vontade do indivíduo para dispor da própria sexualidade, direito à intimidade e à vida privada, e a promoção do bem de todos, como objetivo constitucional, que o Supremo Tribunal Federal deu um voto lindo e fundamental para hoje cerca de 100 mil famílias brasileiras, respondendo à de 4277 e à DPF 132, que reconheceu que outras configurações também podem ser reconhecidas como família. Portanto, união homoafetiva é, sim, uma família brasileira. Tem isso como Constituição. E merecem ter os seus direitos preservados, presidente. Mas está mais do que além de tudo isso, das leis e dos homens. Está na vontade de Deus. Homem e mulher compõem no casamento a família. E por eles, e eu peço, Priscila, que você levante, por favor, gera e perpetua a espécie. Perpetua a espécie e gera um bebê, que, aliás, um bebê que muitos nessa casa aqui, inclusive do PSOL e PT, querem matar. Certeza que os evangélicos brasileiros estão com outras preocupações, pastor Henrique, Brasil afora, os cristãos, os espíritas, os sem religião, mas os fundamentalistas querem impor a sua visão para os outros. Pastor Eurico, o senhor é contra o casamento gay, homoafetivo, LGBT? Simples, não se case com outro homem. Case com quem o senhor quiser, mas permita que as pessoas façam a sua escolha. É simples. É contra, não casa. Mas garante o direito.
nós estamos em um parlamento que despreza constantemente a Constituição brasileira. Se trata de dizer que nós estamos em um parlamento que não cumpre o seu papel, que não cumpre o seu dever e nos obriga a bater na porta do Supremo Tribunal Federal. Mas agora é claro que aqueles que respondem a inquéritos de crime no Supremo Tribunal Federal, aquelas e aqueles que compartilharam imagens dos atos golpistas no dia 8 de janeiro, vão atacar o Supremo Tribunal Federal, porque são criminosos e respondem a inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Nós apelamos à luz da Constituição. Nós apelamos à luz da justiça. Nós apelamos para que nossas famílias, nossos afetos, nossos corpos possam ser livres em uma sociedade que segue sendo recorde, inclusive comparadas a países onde a LGBTfobia é crime. Isso é um absurdo e esse parlamento deveria estar indo na contramão disso. Essa discussão é a vanguarda do retrocesso. Deputada, nós não fazemos apologia à violência. Deputada, nós não compactuamos com a execução de nenhum homem gay, uma mulher lésbica, bissexual. Não posso acreditar que vossas excelências sejam tão burros e ignorantes. Isso pra mim é uma farsa, é um teatro, porque não é possível desassociar o discurso da prática. Não é possível me convencer de que façam isso com consciência de que cada palavra proferida dentro deste parlamento tem a função e vai de encontro exatamente com a violência que são praticadas nas bases da sociedade contra a comunidade LGBTQIA+. Não dá para acreditar no mau-caratismo, não dá para acreditar no cinismo. A sociedade teve guerras históricas, horrorosas, e as piores delas foram aquelas que foram feitas em nome de Deus. As cruzadas é um exemplo disso, a escravidão é um exemplo disso, o nazismo é um exemplo disso, a ditadura militar que torturou, explodiu silicones de travestis nos porões da ditadura, matou, escondeu o corpo, a fez também em nome de Deus. Nós não caímos mais nesta farsa, nós não caímos mais nessa encenação de dizer, não, nós estamos aqui falando em nome de Deus, então somos pessoas boas, somos pessoas dignas, honradas. Falsos profetas. São isso o que vossas excelências são. Usam o nome de Deus para pregar ódio, para pregar intolerância. Eu tenho certeza que se Jesus Cristo voltasse hoje, não seriam com vossas excelências que eles se sentariam. Seriam conosco os oprimidos, os humilhados, os amaldiçoados, os apedrejados, aqueles que são expulsos de suas casas pelos simples fatos de serem quem são, aquelas e aqueles que só têm como opção a prostituição, a marginalidade, a violência, por discursos como esses que são utilizados em nome de Deus. Deus deve estar envergonhado de tanta maldade, crueldade e ódio sendo proferado em seu nome. Mas nós estamos aqui para alertar que não existe uma guerra entre cristãos e LGBTQIA+. Não existe uma tentativa de combater igreja, não existe uma perseguição ao evangelho, não existe um ódio a ninguém. O que nós estamos tentando fazer aqui com muito sacrifício e com muita dificuldade é defender os pouquíssimos direitos que temos em uma sociedade que nos pisa todos os dias, constantemente. Vivem com a mente perturbada por um fetichismo biológico, sexista, genitalista. É preciso olhar para os desejos de vossas excelências. É preciso se curar com as próprias sexualidades para parar de atacar a sexualidade dos outros. Estar aqui hoje suportando os horrores que vocês me dizem já é um ato extremo de resistência. Ter sobrevivido a este espaço, ter sido expulsa de minha casa aos 14 anos de idade por minha mãe, que foi cooptada por um discurso como esse, tendo que viver da rua, a prostituição, ter sobrevivido. Eu sou uma sobrevivente do ódio de vossas excelências e ocuparei este lugar para continuar esbravejando, gritando e lutando pelos direitos da minha comunidade. Nós queremos viver em paz. Nós queremos andar na rua sem ter medo de levar uma lampadada na cara, de ser agredida, de ser estuprada, de ser violentada. Como, por exemplo, o caso de Karen, de 13 anos de idade, uma travesti no Ceará que foi morta, espancada aos 13 anos de idade por ser travesti. Kelly da Silva teve o coração arrancado e sabe o que o seu assassino disse? Sim, sou réu, confesso. Fui tirar o demônio dela. Dandara dos Santos, espancada à luz do dia, torturada, suas imagens disponibilizadas nas redes sociais para que todos assistissem. E vossas excelências querem me dizer que os discursos de vossas excelências não corroboram com a violência estrutural, histórica e esmagadora que assola a comunidade LGBTQIA+ neste país? Nos poupem, se poupem. Nós seguiremos de pé, amando, beijando, sentindo e vivendo os nossos desejos, que não se tratam de escolhas, que não se trata de opção. Assim como vossas excelências não optaram e não escolheram ser cisgêneros ou heterossexuais, nós também não escolhemos ser transexuais e travestis ou homossexuais. Que fica claro para concluir, presidente, o recado
luta por direito